E ó, as meninas já estão aqui. Bom dia, Bárbara. Bom dia, Rose. Oi, Rose, oi, Zezé, bom dia para vocês, para quem nos acompanha. Vamos lá, né? Começando hoje a semana da CPI, muita coisa para contar para vocês. Bom dia, povo. Tudo bem? Tudo Tô jóia, ajeitando Rose. os cabelos aqui. Bom dia. Esse negócio de rádio com TV, com câmera, não é uma coisa muito, né? Ontem foi, acho que a LDO já passou por uma primeira comissão e depende da aprovação dessa LDO para ter o recesso parlamentar. Na eventualidade de votar a LDO, nós vamos ter recesso parlamentar, aí a CPI deve dar uma parada, acho que os trabalhos continuam internamente, mas não serão mais nesses moldes que nós temos visto desde que ela foi iniciada. E tem a expectativa de hoje de que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do DEM, ele leia, então, o pedido de prorrogação, porque todas as assinaturas estão lá e muita gente nem entendeu porque ele não votou ainda, não prorrogou essa CPI. Muita gente estava achando que ele estava dando um tempo aí para ver se o Bolsonaro conseguia retirar a assinatura, tem um mínimo de 34, é isso, né? É isso, Zezé. 27, o mínimo, 34 foram conseguidas, e aí ele estaria dando um tempo para ver se baixava esse quórum, mas está lá já há 10 dias e nada baixou. Perdeu uma assinatura, está com 33, mas como são 27, vamos que vamos, né? É isso. Mas o que rola hoje, Bárbara? Zezé, a CNN adiantou que o Pacheco deve anunciar isso só amanhã, então vamos acompanhar para ver se isso se confirma, se vai ter esse atraso mesmo. Estava previsto para hoje, só que eles deram esse bastidor. Vamos ver se vai ter mais um dia de atraso, né? Igual você falou, já está lá fazendo poeira na mesa do Pacheco para ele decidir sobre isso. Hoje, a gente está num impasse na CPI. Desde as 9 da manhã, os advogados da Emanuela Medrades, ela que é diretora da Precisa Medicamentos, estão no Senado. Eles estão tentando convencer os senadores a deixarem Emanuela para depor mais para frente. Isso porque, segundo os advogados, ela estaria num estado de nervos muito grande, mesmo já tendo passado por media training, sendo treinada para prestar depoimento e ter conseguido um habeas corpus para não responder questões que a incriminem, que ela estaria muito tensa para esse depoimento e nem está no Senado, segundo os advogados. Já são 10 horas da manhã, o Maraziz e Renan Calheiros já se posicionaram, disseram que eles vão exigir mesmo o depoimento dela hoje, que não existe essa possibilidade, já que ela tem o habeas corpus para não responder todas as perguntas, né? Vamos ver se ela vai retornar para o Senado, se ela volta para a sessão, se a gente começa o depoimento hoje, que já está atrasado. Gente, meu Deus do céu. Sabe que eu estou até com pena dessa mulher, né? Porque eu imagino o nervoso dela, porque eu acho que todo mundo, ainda que não tenha assistido a uma sessão da CPI, pelo menos deu uma olhadela lá para, né? Vamos, né? Uma pensadinha, pescou alguma coisa e viu que ali a coisa é horrível, você é provocado o tempo todo, você é contestado, e nem sempre da forma mais elegante do mundo, né? O nego grita com você e você tem que chamar de excelentíssimo. Então, eu imagino o nervoso dela. Mas, enfim. Eu acho que talvez o nervoso também, Zezé, eu acho que talvez o nervoso dela também, porque assim, se você é uma pessoa segura e convicta daquilo que você falou, quando você vai para uma CPI como essa, mesmo diante das provocações, você consegue se posicionar com muita segurança. Só que ela está com peso de ter que, por exemplo, passou por media training, de ter que responder aquilo que talvez ela não esteja preparada para responder, né? Então, é quase um atestado de culpa, né, Rose? Exatamente, né? Então, talvez o que ela precisa estar lá para poder falar o que não aconteceu, então fica muito mais difícil. Você não consegue ser convincente, Zezé, quando você não tem convicção daquilo que você está falando. Porque o corpo mente, não sei se vocês sabem disso, né? A gente tem vários tipos de reações do nosso corpo
que desmente aquilo que a gente está falando. Às vezes ela me olhou assim, tipo, o que você está falando, sua louca? Eu me lembrei de uma entrevista que nós fizemos uma vez com um cara especialista em mentira. Verdade, lembra disso? Verdade. Eu não lembro muito o que ele falou, mas eu lembro que ele falou que as expressões faciais, a forma de olhar, de piscar, e que isso, inclusive, era psicologia, ele era um psicólogo, né? E havia formação de policiais para poder, faziam o curso justamente para poder fazer aquelas depoimentos dos réus ou dos suspeitos para saber se eles estavam mentindo ou não. Então, eu acho que o nervoso dela, acho que vai por aí, sabe? E a insegurança também, gente. Né? Imagina, Zezé, você com um peso desse, com uma suspeita de corrupção no Ministério da Saúde, envolvendo milhões de dólares, de vacina com 500 mil e tantos mortos. Gente, é muita coisa, não é qualquer coisa. Oi. Muitas vezes eu tenho a sensação de que essa história do número de mortes, eu acho que quem participa dos esquemas não está muito ligado nisso, não, sinceramente. Assim. Eu já se justificou lá atrás e se convenceu de que não é culpado. Não tem nada a ver comigo. Morreu porque ia morrer mesmo. Mas eu tenho a impressão que essas figuras, elas temem mais o lance da briga política. Elas sabem que ali elas vão estar na cova dos leões, sabe? E que o interesse deles também é apurar o que aconteceu, mas o interesse maior é de criar assim, um ambiente político favorável a eles, entendeu? Eu ali, por exemplo, Renan Calheiros já disse 1000 vezes, eu não confio nesse cara. Eu não acho que ele chorou uma morte, não acho. E não acho que ele esteja lá na CPI por causa das mortes. Ele está, para mim, interessado nisso, sabe? Em criar um ambiente político favorável a ele. Mas, sem dúvida, quem deve, né? E não é doente nesse ponto, fica muito tenso mesmo, pelo amor de Deus, assim. Mas não tem nada a ver com isso. Se eu fosse chamada para depor por alguma coisa que eu falei aqui, acho que eu ia ter um trem. Quando eu falo das mortes, eu nem pensei no Renan, nem nos caras da CPI, mas eu pensei nas pessoas que estão acompanhando a CPI, que é a população. Então, você ter esse peso de 530 mil mortes, e assim, Zezé, eu acho que ganhou uma relevância o número de mortes. Se nós tivéssemos 5, 6, 10 mortes, a CPI poderia não ter essa relevância. Quando você tem 500 mil pessoas, mais de 500 mil pessoas mortas, você tem, dentro dessas famílias aí de 530 mil mortes já, alguém que morreu. E isso vai se reproduzindo na sociedade. Então, é nesse sentido que eu falei, o peso da CPI, o peso dessa história de ter corrupção, de compra de vacina, em que a pessoa que teve um familiar morto, ela pensa assim, puxa vida, se eu tivesse a vacina, se esses caras tivessem comprado a vacina no tempo certo e não tivessem botado dinheiro no bolso deles, o meu parente estava aqui vivo. É nesse sentido que eu coloco. Então, há um peso moral, há um peso ético, há um peso muito diferente. Porque você teve, quando nós tivemos os depoimentos e as denúncias em relação à Lava Jato, foram super graves, claro que foram bilhões desviados dos cofres públicos, que você deixou de ter dinheiro para a saúde, para a educação, aquela coisa toda. Só que, em relação à Covid, a gente já tem um cemitério de mortos, esse cemitério, ele está ali naquela mesa. Quando você olha aquela mesa ali onde está o Aziz, onde estão os depoimentos, os depoentes, eu sempre imagino, Zezé, todos os lutos que essa história da falta de vacinação trouxe, entendeu? Então, não é nem por eles, mas é por quem está assistindo, por quem está vendo. Então, existe uma indignação, eu imagino, não sei se eu estou errada, mas pelo menos é o que eu penso
Eu não sei se vocês pensam assim. Bárbara, a gente tem, bom, tá esse rolo em relação a essa senhora, e aí nós tivemos também o pastor lá falando que está doente, mandaram um perito. Você chegou a ver a resposta desse perito, se ele está mesmo doente? Ele vai passar por uma... Pode falar, Rose. Mas antes de você falar, eu acho que tem uma coisa mais urgente, que o antagonista acabou de soltar umas notinhas, não sei se vocês viram, em que, deixa eu até pegar aqui, que aquele cara, o ex-policial lá, o Dominguete, ele está citando a participação na compra das vacinas da Davat. Em mensagens que a CPI da Covid teve acesso e o antagonista obteve essas mensagens, esse Luiz Paulo Dominguete, ele sugere que o próprio Jair Bolsonaro participou das negociações para a compra das vacinas da AstraZeneca contra a Covid, que o policial dizia ter para vender. No dia 8 de março, Dominguete, que se dizia representante da empresa Davat, ele conversou com um contato identificado em seu celular como Rafael Compra Descartipac. As citações ao presidente da República se dão a partir das 10h05 daquele dia, quando Dominguete reencaminhou para o interlocutor 4 mensagens que diziam no topo o seguinte: manda o SGS, urgente, o Bolsonaro está pedindo, agora. SGS é um certificado que garante que o produto, no caso as supostas vacinas, passou por todas as etapas dos processos exigidos por órgãos reguladores. Integrantes da CPI suspeitam que o autor dessas mensagens enviadas a Dominguete e reencaminhadas a esse Rafael seja o reverendo Hamilton Gomes de Paula, que entrou na mira da Comissão Parlamentar de Inquérito por ser apontado como o intermediário entre Dominguete e o Palácio do Planalto. Ao receber as mensagens reencaminhadas por Dominguete, o interlocutor Rafael respondeu: Dominguete, agora são 5 da manhã no Texas, que é a sede da Davat nos Estados Unidos. E outra, jamais será enviado uma SGS sem contrato assinado. E aí o policial militar responde: vamos alinhar com o reverendo. E essa conversa continuou com esse Dominguete pressionando esse contato, e por conta, Zezé, da suspeita, e depois segue vários áudios, tal, mostrando o reverendo Hamilton Gomes de Paula virou agora um personagem muito, mas muito interessante para a CPI. O que vocês acham disso? Quer falar, Zezé? Então, pode ser, pode não ser. A gente sabe o quanto que tem pessoas que gostam de usar o artifício de que tem, olha, eu tenho um padrinho forte, eu tenho, sabe? Então, isso é uma coisa que me preocupa. Ele usou também o nome da Michelle Bolsonaro, aí depois o do Bolsonaro. Quer dizer, tudo isso é indício, tem de ser investigado para ver se é verdade ou se ele queria dar uns de esperto, assim como o próprio pastor, não sei o quê, e falar que, olha, o presidente... Bolsonaro está pedindo, né? E o cara não está nem sabendo do que se trata. Mas se esses indícios forem apurados e isso for provado que sim, aconteceu, é verdade, o Bolsonaro havia pedido, que eu acho difícil de conseguir provar, é seríssimo. Isso que eu acho. E você, Bárbara? Eu acho que dá para a gente partir do princípio de quem é o Dominguete, né? Qual credibilidade que ele tem para a gente confiar nas mensagens dele. Ele é um cara que era policial militar de Alfenas, nas horas vagas vendia vacina numa empresa totalmente suspeita. Então, eu concordo com isso que a Zezé falou. Acho que ele pode ter usado esse nome para tentar pressionar, até porque o que a gente viu na CPI até agora é que se tem alguém que não tem gerência no Ministério da Saúde, é o presidente da República. A gente viu que o presidente da Câmara tem mais gerência no presidente. Ele tem mais gerência, o Arthur Lira tem mais gerência no Ministério do que o presidente da República. Então, eu acho difícil também ele ter citado, pode ser que Bolsonaro faça parte dessa negociação em algum ponto, mas a moral do Dominguete, eu acho que ela é muito, muito rasa
para a gente basear um áudio dele como verdade, assim. Ele é um cara muito suspeito e a CPI sabe disso. O reverendo estava previsto para falar amanhã, apresentou um atestado de problema nos rins, para o depoimento ser adiado em 15 dias. O Marazis pediu que a perícia do Senado faça uma análise e ainda não teve esse resultado. Se a perícia confirmar que ele está mesmo com problema renal, a gente adianta as agendas de quinta e sexta. Amanhã falaria Coronel Blanco e na sexta o Cristiano, que é o CEO da Davat no Brasil. Mas, para a CPI, a agenda vai ser mantida, eles não estão botando muita fé nesse atestado do reverendo Hamilton, não. Está, inclusive, pedindo uma verificação do atestado para saber se é um atestado verdadeiro ou se não é falso, né? Porque está com muita suspeita. O que eu acho, Bárbara, eu concordo com vocês em relação ao Dominguete, acho que ele é uma pessoa que ele não tem tanta credibilidade, e o próprio depoimento dele na CPI gerou muita polêmica quando ele tentou incluir o Luiz Miranda, não trouxe credibilidade. Por outro lado, Zezé, eu acho que o Hamilton, sim, oferece riscos para o Bolsonaro por conta da forma como o Bolsonaro ele se relaciona com o setor evangélico. Ele é muito próximo. Então, o que a gente vai precisar saber, e a própria CPI averiguar, é se o Hamilton tinha mesmo livre acesso ao Bolsonaro. Eu acho que essa é uma questão assim, que é primordial, para saber se ele tinha acesso ou se ele era um cara que usava, sabe aquela cara do gogó? Tipo, não, eu falo como presidente e tenho acesso a ele, e poderia estar usando o nome do presidente de forma indevida justamente para poder ganhar algum trocado, né? Trocado que seria dinheiro bom aí para eles. Que pode acontecer isso. Então, eu acho que é essa pergunta e essa resposta que nós precisamos ter para saber qual que era o grau de proximidade entre o Bolsonaro e esse reverendo Hamilton. E essa Senar, né, Rose, essa empresa dele, desse reverendo, essa entidade, eles chamam de ONG, mas tem fins privados, tentou vender vacina para muitas prefeituras. Não foi só para o Ministério da Saúde, né? Eles tentavam negociar com governadores, com o prefeito, vacina que eles nem tinham. Então, assim, é um esquema firme que esse reverendo já comanda há um tempo, porque foi em muitos lugares ao mesmo tempo, que ele precisa explicar. Olha, gente, assim, o Bolsonaro, a gente sabe há muito que é há muito, mas assim, acho que um fato recente a gente consegue fazer uma leitura assim, de quem que é essa figura do ponto de vista de relacionamento, né? Gente, não faz o quê? Um mês, ele se embasou num relatório falso do TCU, que foi fabricado por um cara dele dentro do TCU, né, para dizer que estados estavam inflando mortes para poder receber mais recursos da União. Uma coisa sem pé nem cabeça, de um consultor do TCU, filho de um amigo do Bolsonaro, que fez sozinho aquilo ali, publicou no site, tirou depois, ele obteve a cópia e saiu falando. Quer dizer, ele não tem filtro. Às vezes eu tenho a sensação de que o Bolsonaro ele não tem filtro para quem ele é, sabe? E que ele, ainda que o que ele receba seja uma coisa que o agrade, ele tem que procurar a veracidade, auferir as coisas, né? Mas assim, aquilo ali para mim, depois... Bolsonaro, ele acha que ele é deputado ainda, Zezé, que ele pode falar o que ele quiser, pode jogar as coisas e que não vai ter nenhuma consequência. Ele não percebeu que ele é o chefe da nação. E assim, eu fico chocada com isso. Então, ele ser amigão desse reverendo, juro por Deus, eu não duvido. E até mesmo ele ter pedido isso daí, eu quero ver, porque aí eu vou lá e pressiono, eu não duvido também. O cara é uma besta, né? Gente do céu. O que foi aquilo ontem, Zezé? O Pai Nosso, né? O que foi aquilo ontem? Me explica aquilo ali. Me explica.
Eu acho que a Rose tem toda a razão. Ele ainda ocupa na cabeça dele uma cadeira do parlamento, com imunidade e tudo. Uhum. Ele não tem noção de que ele mudou de lugar. Hoje ele não tem essa imunidade. Não. Ele não pode falar metade do que ele falava enquanto deputado, porque há consequências, porque presidente da República não pode falar. Deputado e do baixo clero ainda pode falar tudo o que quiser. Agora, presidente da República não pode falar, porque você é o líder de uma nação inteira. Então, aquilo ali, sabe, esse momento desse documento do TCU, juro, se não tivesse dado tanto argumento para doido para vir aqui encher a gente com crítica, eu teria só rido. Não deu para rir só porque, olha, aquilo ali alimentou uma ala, assim, semanas e semanas a fio, né? Porque tem método nisso também, não tenho dúvida de que tem método. Né? Tudo você dar os argumentos para os seus convertidos poderem depois encher o saco do próximo, né? Então, mas esse Bolsonaro é um caos. Agora, voltando a falar um pouquinho sobre essa história da prorrogação da CPI. Bárbara, o que você acha que aconteceu? Por que o Rodrigo Pacheco está assim, relutante? Zezé, a gente percebe, né, esses depoimentos sendo adiados, tem muito interesse para que os depoentes falem mais para frente, vão prorrogando, ganhem direitos. A exceção do Barros, né, que quer falar agora, voltou a insistir. Ele não quer falar depois de ninguém, ele quer falar agora. Eu não sei, honestamente, eu não vejo um benefício para o governo demorar a ter essa decisão. Acho que se decidir logo, você consegue articular as estratégias que você vai tomar, seja para prorrogar a CPI ou não, já tem assinatura, o que o Pacheco vai fazer? Eu não vejo uma estratégia positiva demorar tanto para decidir sobre isso, não. Mas ele estava dando um tempo para ver se conseguia derrubar a assinatura, Rose? Eu acho que sim. Eu acho que o objetivo dele era justamente tentar derrubar a assinatura e matar esse negócio no ninho, tentar sair logo com o relatório e vamos embora, entendeu? Mas eu acho que ele não vai conseguir, não, Zezé, não vai. Não tem, eu acho que a CPI, ela tem ganhado corpo. Nós mesmos começamos, quando a CPI começou, nós mesmos dizíamos aqui que era mais a reprodução do mesmo, daquilo que a gente já tinha visto, né? Mas eu acho que a CPI está conseguindo, e ela tem que se voltar, está conseguindo documentos, está conseguindo informações novas. Nós não sabíamos quem era esse Dominguete, que pode não ter credibilidade, não pode ser nada, mas ele tem o que falar aí, pelo menos o que falar é o seguinte, olha, havia muita gente interessada em se dar bem. Agora, o que a gente precisa tomar cuidado, Zezé, eu acho que isso é importante, lembra aquela história que teve em Campinas, daquele povo negociando vacina, aqui em Campinas, em maio do ano passado, em que a gente tinha... Eu não sei, Bárbara, se você já estava em Campinas quando aconteceu isso, vou contar a história. Foi o seguinte... Me lembra, não me lembro disso. Em abril do ano passado, os policiais militares, eles detiveram algumas pessoas que estariam negociando a compra e venda de algumas vacinas aqui em Campinas para a prefeitura. Oi? Testes. Era testes aqui para a prefeitura de Campinas. E um dos funcionários era uma das pessoas que estavam negociando, era uma pessoa que era funcionária da Secretaria de Esportes. E esses testes, e outros dois sujeitos negociando. Qual que era a suspeita da polícia? Que poderiam ser testes que foram roubados de Guarulhos. Quando esses testes chegaram, no ano passado, os testes foram roubados de Guarulhos. Então, eles imaginaram que fosse isso. Bom, enfim, teve a investigação, nada foi comprovado. O sujeito falou que estava só intermediando, porque ouviu falar... Sabe aquelas coisas de alguém que estava querendo ganhar dinheiro com uma coisa que ele nem tinha nas mãos, ele nem sabia quem era a carga, se tinha o teste, se não tinha. Enfim, o processo acabou sendo, está em investigação ainda, né, Zezé? Mas acabou gerando, o cara foi inocentado, o Fernandinho foi inocentado, que é esse funcionário da Secretaria de Esportes de Campinas, foi inocentado, não tem nenhum envolvimento, mas gerou um fato político na campanha
do ano passado, e o fato político foi o Rafael Zimbaldi, que era o adversário do Dário Saad, que na época era secretário de esportes, tentou trazer para o colo do Dário a negociação desses testes, dizendo que o Dário era um dos caras que estaria interessado, né? Então, virou um fato político muito sério na campanha. Por que eu estou trazendo essa história? Porque a gente precisa tomar cuidado, porque você pode ter esses aloprados, lembra dos aloprados do PT também, Zezé? Quando construíram aquele relatório, foi o Mercadante que estava no meio, né? Então, a gente precisa tomar cuidado que esses aloprados, eles surgem, porque são pessoas que querem ganhar dinheiro numa situação muito difícil, como nós estamos passando de vacina, quando você tem pouca demanda, ou seja, você tem muita demanda, pouca oferta, e o povo está querendo ganhar dinheiro, e você pode usar nome de políticos, você pode. Então, pode ser, Zezé, e é isso que a gente tem que tomar cuidado, tanto com o Dominguete quanto com o Hamilton, é saber exatamente quais eram as relações que eles tinham com o Palácio do Planalto, para saber se eles estavam usando o nome do presidente de forma indevida ou se era mais um bando de aloprado querendo negociar testes ou negociar vacinas que eles nem tinham acesso. A qualquer custo, usando o nome de terceiros. Agora, para terminar, a Bárbara podia falar para a gente do Luiz Miranda ontem lá no Roda Viva. Dá para confiar? Não dá, né, Zezé? Ele chegou colocando a maior banca, quando foi perguntado pelo áudio, falou, vamos deixar isso para o final, num ar de mistério, como se fosse revelar alguma coisa super impactante. O que eu achei mais interessante foi que ele demonstrou um racha com a Cruzoé, né? Ele mostrou que aquela entrevista que ele teria recebido uma proposta de propina de 2 milhões para ficar quieto, que ele não falou aquilo com aquelas palavras para a revista, que aquela foi uma denúncia que deu muita discussão. Isso eu achei a parte mais interessante. E a denúncia da Vera, né, Magalhães, quando ele conta que encontrou com o Pazuello, e Pazuello deu um nome a ele, falando que aquele nome era o responsável pelo pichulé no ministério, mas que ele não falaria, ele, Ricardo Miranda, não falaria o nome no Roda Viva. A Vera foi, então, confirmou com os senadores que esse nome era de Arthur Lira, que Arthur Lira tinha uma gerência, ou ainda tem, muito grande sobre o Ministério da Saúde, que é até maior do que o ministro. O Miranda não confirmou. No final, acabou colocando o irmão dele na roda, porque ele disse que só ele e o irmão estavam na reunião com o presidente. Se ele não gravou a conversa, só pode ter sido o irmão. E não apresentou nenhuma outra prova mais contundente. Foi muito pressionado sobre os interesses políticos dele, por que ele teria feito essa denúncia, que ele blefa muito. O Leandro Demore, que é um dos editores do Intercept, falou isso para ele, mas você conta uma história que não tem credibilidade, você blefa muito, que provas que você tem? E ele fica o tempo todo falando que ele tem uma prova na manga, que ele está só esperando o presidente desmenti-lo para ele usar essa prova, que ele vai pedir para quem o ama para divulgar esse áudio, mas ele de fato não tem o áudio. Então, assim, cada vez mais eu acho que ele cai no nível de credibilidade com a sociedade. Mas o presidente Bolsonaro ontem disse que recebeu documentos da mão do Luiz Miranda e que entregou esses documentos para o Pazuello conduzir o trabalho, e que o retorno que ele obteve foi de que nada foi constatado. Então, não era bem o Pazuello, tinha um esquema lá no Ministério da Saúde, eu tinha que mandar para a Polícia Federal mesmo e mandar investigar. Isso não é investigação que se mande. O áudio só comprovaria o nome, então, do Ricardo Barros, que ele teria citado, né? Eu acho que é aí que está sendo pedido, porque isso aí mostraria cabalmente que ele sabia de um esquema que tinha, e dizem que também citou Arthur Lira, acho que foram os dois. Ontem ele falou que o presidente só citou um nome. Ele volta muito atrás, também tem isso, né? Ele fala uma coisa, depois corrige. Ele falou que ontem o presidente citou um nome para ele, que o Arthur Lira teria vindo pela boca do Pazuello. Foi o que a Vera conseguiu levantar. Do pichulé, tá. É verdade. Bom, enfim, né? Vamos aguardar aí, porque essa fita, ela é muito importante, essa gravação é muito importante para esse caso, porque aí mostra assim, prevaricação que vinha de longe, ele sabia de longe, uma vez que ele sabia até o nome de quem estaria à frente do rolo, né?
E não fez nada, né? Eu acho que talvez dentro dessa denúncia do Ministério da Saúde, o que vai pesar mesmo contra o Bolsonaro é a história da prevaricação, não do envolvimento dele. Assim, a gente precisa investigar, mas eu não tenho a impressão que ele esteja envolvido, não. Nesse sentido de participar do esquema, de querer dinheiro, eu não tenho essa impressão. O que vai pesar sobre ele mesmo é a omissão dele saber que haviam pessoas que estavam montando esquemas para poder tirar dinheiro público de contratos dos cofres públicos, né? E ele não fez nada. Eu acho que esse é o problema. A Polícia Federal investigando, Zezé, olha, eu vi aquilo, mas eu não sei se eu tenho tanta fé na Polícia Federal mais, sabia? Olha que coisa horrível. É porque ele está super dividida, né? Você viu? Demitindo o povo lá que investigou o ministro do Meio Ambiente. A Polícia Federal está se apequenando com uma intervenção política e com o controle do Bolsonaro em cima dela. Então, quando eu vi ontem a notícia de que abriu um inquérito para poder investigar a prevaricação do Bolsonaro, eu olhei assim, tipo, eles estão mais dando uma resposta para a sociedade do que a fim de investigar mesmo. Que eu nunca pensei nisso na Polícia Federal nos últimos anos. Né? Porque a Rosa Weber mandou. Exatamente. A Rosa Weber mandou, a PGR não queria, aí ela falou, você se posiciona, e aí teve que abrir. Eu também não... Nossa Senhora! E mesmo que investigue, para saber daqui 20 anos, minha filha, nós não temos interesse. Muito obrigada por estar morta, apodrecida. Eu espero que você não esteja morta daqui 20 anos. Eu também espero. Eu espero continuar convivendo com você ainda. E você, Bárbara, o que você acha da polícia? De maisena aqui do céu da minha boca, que eu não estou conseguindo ser isso. Ai, você é louca. E você, Bárbara, o que você acha dessa história? Eu concordo com você, Rose, que é muito triste a gente perder a credibilidade no Ministério Público, na PGR, a gente desconfiar da Polícia Federal, da investigação. Eu acho que não dá em nada, assim. Eu acho que o próprio Bolsonaro ontem falou, isso aí não prepare, que ele mesmo desmerece a denúncia que foi feita contra ele, não demonstra nenhum medo. Não, isso não é prevaricação, não sou funcionário, não sou servidor público, até erra, né, ao falar, mas ele mesmo não demonstra nenhum medo, nenhum risco. Eu acho que a CPI pode ter um caráter político forte para pressionar, mas pela Polícia Federal não vejo nenhuma punição para o Bolsonaro, não. Gente, tá certo. Gente, o Gil tá aqui me pressionando, porque nós precisamos ir por intervalo, porque nós já estamos com o nosso convidado esperando, e a gente não pode deixar ninguém esperando. Bárbara, obrigada pela tua participação hoje, e amanhã você estará de volta conosco. Eu que agradeço, conto para vocês da CPI. Bom trabalho, meninas. Obrigada, Bárbara. Tchau. Beijo. Beijo. E vamos agora para um intervalo e a gente volta já já. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. Todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a melhor transmissão de futebol e a equipe esportiva de maior audiência do interior. Narração com emoção, comentários com credibilidade, um show de reportagens. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. A Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br e aproveite. O governo federal, por meio do Ministério da Educação, já iniciou os preparativos para o Enem 2021. São muitos os desafios. Também são muitas pessoas trabalhando para garantir que você faça suas provas com segurança. Porque a gente sabe a importância do Enem para a sua vida e para o país.
Faça sua inscrição de 30 de junho a 14 de julho em enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Trânsito. Alberto Sarmento, com boas condições, motorista não perde tempo na chegada ao Balão do Castelo. São boas as condições na Marechal Rondon, também Francisco José de Camargo Andrade. Valoriza a agricultura sustentável? Então baixe o Guia Alimentar para a População Brasileira em guiaalimentar.org.br. Uma iniciativa IDEC. Agora, notícias da hora com Juliana Caetano. Com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O INSS criou um novo serviço de atendimento especializado que possibilita agendamentos para atendimento presencial em casos de demandas que não podem ser resolvidas pelos canais remotos. De acordo com o órgão, o agendamento será liberado a partir da próxima quinta-feira, de forma a permitir que pessoas que não estavam conseguindo atendimento presencial por causa da pandemia sejam atendidas numa agência do INSS com horário marcado e toda a segurança. O agendamento do serviço deve ser feito via telefone 135. Por meio da ligação, o atendente vai analisar a solicitação e vai fazer o andamento caso a situação se enquadre nos casos listados na portaria. O agendamento pode ser feito também nas agências. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. E nós estamos de volta com Bastidores do Poder, recebendo hoje o secretário de Trabalho e Renda da Prefeitura de Campinas, Gustavo de Tella Ferreira. Secretário, muito bom dia para o senhor. Bom dia para você, para a Rose, e é um prazer estar aqui no programa de vocês e espero poder contribuir aí com os seus questionamentos. Bom, secretário, a gente vive esse momento aqui talvez um dos piores, e não que a gente esteja vindo aí de bons momentos em questão de emprego, né? Nós temos uma leva de 12 milhões de desempregados, a SIC estima que em Campinas cerca de 100 mil desempregados, né? E o que o senhor tem feito, o que a pasta pode fazer para contribuir com essas pessoas, para que elas se inspiram no mercado, para que elas se tornem empreendedores, o que elas demandam da prefeitura? Bom, a nossa participação nesse caso de vagas de emprego é que a gente faz a captação das vagas através do Centro Público de Apoio ao Trabalhador, que é o CEPAT. Então, nós captamos as vagas das empresas que nos procuram, e também temos feito um trabalho proativo de ligar para as empresas para oferecer o nosso serviço, que muitas não sabem da existência desse serviço, que é um serviço, inclusive, gratuito, né? E a gente tem conseguido um retorno muito bom, mas é uma crise, estamos passando por uma crise. Eu acho que agora, a partir de agosto, vai melhorar bem essa questão de aparecimento de novas vagas. O senhor acha que... Vai lá, Cecé. Tem aumentado o oferecimento de vagas no CIPAT ou não? Como é que tem? Sim, tem aumentado. A fila está diminuindo? Oi? A fila de quem procura emprego está diminuindo em função disso? Não está. Olha, vou te passar um número. Esse ano, até junho, nós tivemos uma captação de 1.741 vagas. Se você comparar com 2020, o ano todo nós tivemos quase 2.200 vagas de emprego. Quer dizer, a pandemia também atrapalhou. Então, com 1.700 vagas até a metade do ano, eu acredito que até o final do ano a gente possa chegar próximo de umas 4.000, 4.500 vagas.
Então, isso significa que vai melhorar. Há uma perspectiva de melhora, de otimismo. Há uma perspectiva, inclusive uma forte retomada da economia, é o que a administração está esperando nesse momento. Agora, secretário... Mas, assim, vai, Zezé. Assim, em relação ainda a essas vagas, né? As vagas são criadas e a fila continua aumentando, secretário, é isso? Não, ela continua aumentando, e inclusive a questão da vacina tem ajudado muito também o aumento da procura, e eu acredito que a partir de agosto nós vamos ter um serviço muito maior e um atendimento muito maior atrás de vagas, das pessoas procurando vagas. Então, na verdade, essa procura, esse aumento da fila, o senhor atribui à vacinação, ou seja, as pessoas estão vacinadas, então elas voltam a apostar que as empresas vão oferecer emprego, né? Então, vai ter o aquecimento, e é isso que o senhor está colocando para a gente? Ou há uma volta também da esperança das pessoas que tinham desistido de procurar emprego, estão voltando a ter fé na economia? Eu acho que a vacina vai ajudar muito, e é exatamente esse caminho. As pessoas, acho que algumas pessoas, elas estavam um pouco com medo dessa procura realmente por causa da doença, né? Uhum. Agora, secretário, vocês fizeram uma pesquisa para poder tentar entender quem que é esse trabalhador que vai em busca de emprego no CEPAT, né? Qual que é o perfil? O que vocês descobriram? O que é essa pesquisa? Então, essa pesquisa foi realmente, está sendo feita realmente para descobrir o perfil dos trabalhadores que estão procurando vaga ou que já tem até um negócio. Então, em primeira mão, eu vou te passar os números que nós temos até o momento. Tá. Então, são 80% das pessoas são de Campinas que responderam essa pesquisa. Tá. E 75% procuram emprego com carteira assinada. 35% eles querem abrir o próprio negócio. E 25% já são empreendedores. Então, isso vai nos ajudar, inclusive, no desenho de novos cursos que serão oferecidos pelo CEPAT. Lógico que nós temos uma parceria hoje muito boa com o SEBRAE, com o SENAI e com o SENAC, que tem nos ajudado tanto na elaboração quanto na parceria para alguns cursos. Inclusive, eu fiquei impressionado com a estrutura desse pessoal do Sistema S. Você até tem momentos que você visita uma dessas instituições aí, Senai, Senac, Sebrae, você fica impressionado como a estrutura que eles têm hoje para oferecer os cursos. São cursos uma faixa etária de 18 a 25 anos, mas mesmo as pessoas hoje dizendo que são jovens que não têm muito interesse, as pessoas que estão nesses cursos, você fica impressionada o interesse que eles têm em produzir e ter um diploma em cima de um curso técnico. Secretário, dessa porcentagem que o senhor me passou, quantas pessoas que responderam a essa pesquisa em números absolutos? O senhor tem? Não, esse número absoluto eu não tenho. Tá, mas depois eu pego com a Juliana. Bom, eu pego. Agora, deixa eu só perguntar uma coisa. Dentro desse perfil aqui que vocês vão elaborar cursos, eu percebi que com a Covid, o SEBRAE tem oferecido muitos cursos que já ofereciam, o próprio CEPAT. Houve uma procura maior por conta da pandemia de pessoas fazendo cursos de aperfeiçoamento? Sim, houve. Houve uma procura muito maior. Inclusive, tem cursos aí que foram oferecidos como curso de fotografia, que houve uma procura muito grande. É um curso novo, né? Mas cresceu bem. Secretário, em relação a esse 20%, 25% das pessoas que procuram o CEPAT
e que são empreendedores, o que eles buscam no CEPAT? É qualificação? Não, os empreendedores normalmente procuram os cursos, né? E o CEPAT ele tem uma estrutura muito boa de apoio às MEIs, né? Então, nós somos procurados para qualquer tipo de serviço relacionado às MEIs, até uma declaração da empresa, se tem algum problema com o CNPJ, eles procuram muito. Nós tivemos aproximadamente 6 mil tipos de serviços oferecidos até junho desse ano. Então, às vezes a pessoa, esse serviço, às vezes a própria pessoa vai lá para pedir, às vezes, 2, 3 informações sobre alguma coisa relacionada à empresa dela, à microempresa dela. Agora, nós tivemos aí, durante a pandemia, e eu cheguei a conversar com o prefeito sobre isso, uma reclamação por parte dos empresários, e principalmente dos pequenos empresários, de uma falta de uma linha de crédito da própria prefeitura para poder incentivar ou ajudá-los nesse momento em que houve uma queda da renda, né? Eu sei que nós temos a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a sua de Trabalho e Renda, mas como que essas duas secretarias conversam e quais foram as demandas que vocês levaram para o prefeito para poder tentar, não sei se resolver, mas pelo menos ter uma resposta para essas pessoas que têm buscado crédito público para justamente fomentar esse comércio? Porque as MEIs, elas são pequenininhas, geralmente é o cara que é o dono, mais a mulher, o filho que está trabalhando naquele negócio, mas significam que são pelo menos 3 pessoas que não estão desempregadas, que está entrando uma renda e estão se autossustentando. Então, eu acho que a MEI no Brasil, ela é muito importante, né? Ela é uma categoria, vamos assim dizer, que pelo menos acho que 70% da economia, né, Zezé? Foi isso que a gente viu, não lembro. Ela é sustentada aí, você tem uma importância muito grande. Pequena e microempresas, é uma importância muito grande. Como que o senhor vê esse cenário de ajuda para esse empresário, para não fazer com que ele desista e se torne mais um desempregado, para o negócio dele não quebrar, mesmo que seja pequeno? Como que vocês têm conversado, secretário? Bom, com relação ao nosso relacionamento com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, é um relacionamento muito bom. Eles nos ajudam, por exemplo, nas empresas que procuram a Secretaria, eles acabam indicando a gente, principalmente na questão da captação de vagas. Eu tenho aí um exemplo de um grupo grande que vai entrar em Campinas. Feito pelo Banco do Povo. O Banco do Povo, no começo agora acho que de junho, começo de junho ele ficou de fazer um aporte ao Banco do Povo de todas as cidades que têm esse caminho. Mas até o momento não recebemos, mas nós temos o Banco do Povo funcionando com pessoas, empreendedores que já têm o microcrédito há algum tempo e vão pagando, mas a gente também tem esse problema de alguns, às vezes, não tem condição, então, às vezes, o nosso saldo, às vezes, passa a ser negativo. O saldo é negativo, eles pagam? Eles conseguem pagar esse pessoal que toma empréstimo? Pagar. É que o Banco do Povo ele tem um sistema diferente de análise de crédito. Então, o que acontece? Se o microempresário ele tem uma dívida que ele contraiu lá de 12 meses, ele não paga a segunda parcela, em vez de constar só a segunda parcela, digamos que seja são parcelas de R$100, por exemplo. Ele não conseguiu pagar a segunda parcela,
em vez de constar no débito dele como R$100, não consta todas as outras 11 que faltam, entendeu? Então, em vez dele estar Sim, como conta o montante, aí fica negativo. Se contar só a parcela real, aí não ficaria. Normalmente eles fazem parcelas longas, né? Então, isso aí demanda um saldo, às vezes, normalmente negativo. Secretário, quais são o que os empregadores estão demandando? Quem é esse profissional que eles querem? Quais as áreas? E o que as pessoas que estão procurando emprego querem? Como é que é essa relação? Bom, os microempreendedores, normalmente, se eles procuram, já é uma coisa um pouco mais difícil, porque essas empresas são muito pequenas. Então, a procura realmente que os trabalhadores nos acionam lá normalmente é relativo a algum emprego dentro de alguma empresa. Então, ajudante de pedreiro, às vezes a pessoa vai fazer o próprio negócio, que é o que mais nós temos lá, de microempreendedores, uma costureira, uma cabeleireira, uma manicure. Então, dentro das microempresas é mais difícil eles procurarem trabalhadores, o colaborador. Mas, de forma geral, na fila, quando eu percebo lá as vagas que vocês oferecem, geralmente é pessoal do ensino fundamental. A gente tem poucas vagas, ou pelo menos eu não vejo, ou eu posso também estar equivocada, de ensino superior. As pessoas que procuram vagas no CEPAT, pelo menos eu vejo lá, açougue, pedreiro, marceneiro, costureira. O CEPAT, ele não consegue atrair as empresas que têm uma qualificação melhor, ou o foco de vocês é justamente atender esse público que não exige essa qualificação? Não é bem assim. Eu acho que a maioria dos empregos, realmente a faixa salarial é bem mais baixa, até uns R$3.000, mas nós temos às vezes emprego que nem outro dia tinham 2 vagas, o salário era R$15.000. Então depende muito da empresa, né? Porque às vezes a empresa nem quer, principalmente salários mais altos, ela nem quer colocar, ela mesma faz a seleção e é procurada pelos colaboradores interessados. Então a nossa faixa de preço realmente de salário é até uns R$3.000. Bom, secretário, a gente sabe que nessa época aqui de pandemia, né, e de emprego escasso e as dificuldades para trabalhadores, para empresários, houve uma queda na renda do brasileiro, uma queda substancial, em parte provocada aí pelas políticas garantidoras de emprego e renda, né, e em parte também porque mandou-se muita gente embora e contratou-se por salários menores. E como que o senhor está vendo assim essa queda de renda? Isso daí se expressa nas vagas oferecidas pelo CEPAT? Olha, eu vejo assim, eu acho que hoje, devido a, infelizmente, essa pandemia, eu vejo muitas pessoas às vezes até qualificadas, procurando emprego, independente do salário, só para ela poder voltar ao mercado. É uma coisa meio vista aí, inclusive pelas pessoas que até nós convivemos, a dificuldade que elas estão passando. Então, muitas estão procurando simplesmente para entrar no mercado de trabalho. Então, no momento, o salário não interessa muito para ela. Eu vejo por aí. Eu vi até nessa questão desse programa que o prefeito fez com relação à doação de cestas, aí você até vê pessoas que
recebendo, né, entidades com pessoas até qualificadas, pessoas conhecidas, mas estão passando por um momento difícil, infelizmente. Você sabe que outro dia eu estava conversando com a Zezé, aqui no programa mesmo, e eu falei uma coisa que eu percebi. Pessoas que o ano passado, secretário, doaram cestas para poder ajudar, esse ano elas receberam as cestas porque elas entraram nesse grupo de pessoas que o dinheiro, porque nós, como a Zezé colocou, houve uma redução bárbara da renda, houve um aumento do desemprego, o custo de vida aumentou e está tudo caro. Imagina, você pensar na gasolina aí, 6 conto, é muita coisa. Daqui a pouco nós vamos ter que andar mais a pé, pelo menos vai ficar todo mundo magrinho, né, Zezé? Essa é a parte boa, ninguém vai ter infarto. Mas é ótimo fazer essa caminhada, muito bom. É obrigatório até, viu? Verdade. Mas, secretário, a gente brinca, mas é difícil, né? Eu fico pensando, como o senhor colocou aí, né? A gente tem do CEPAT aí uma renda oferecida até R$3.000, e quando você pensa no custo de vida, você percebe que a conta não fecha. E o setor, ele acaba sendo muito mais demandado. E uma coisa que o CEPAT oferece, como o senhor colocou, são os cursos. Esses cursos de qualificação que vocês oferecem, consegue fazer com que esse empreendedor ele mude de faixa ou é mais para poder melhorar o próprio negócio dele? Há uma possibilidade dizendo, olha, você hoje pode ser, não desqualificando nenhuma profissão, não é isso, eu estou falando de renda mesmo. Você hoje tem uma determinada profissão e você ganha 1.000. Fazendo esse curso, você vai poder trazer algo novo no teu currículo e você vai passar a ganhar 1.200, 1.300, 2.000, 4.000. Quando vocês pensam no curso, quando vocês planejam o foco, e o senhor falou que a partir dessa pesquisa vocês vão conseguir planejar cursos que sejam de fato concretos ali e que possam ajudar as pessoas. Como que é esse planejamento? Qual que é o foco de vocês para o segundo semestre, para o ano que vem, de melhoria mesmo para esse trabalhador? Rose, o que eu posso te dizer, e com relação à secretaria, a gente tem um desafio muito grande. O desafio aqui é muito grande. Então, você vê, com relação a esses cursos, a maioria das pessoas que procuram, que não tem curso superior normalmente, elas procuram uma qualificação, logicamente, que para poder também conseguir um emprego melhor. Às vezes, muitos nem têm emprego, mas vão lá para ter essa qualificação, para poder constar no currículo dele uma melhoria até no histórico profissional dele. Mas eu acho que esse ano, nosso planejamento realmente é cada vez mais procurar essa captação de vagas, a procurar ajudar a população de Campinas, para que ela possa realmente fazer com que a economia cresça, mas é um desafio muito grande mesmo. Ok. Bom, secretário, quero agradecer muito a participação do senhor aqui no Bastidores do Poder e torcer para que esse segundo semestre seja de fato isso que o senhor aqui projetou, né? Com mais emprego, uma economia pujante, porque do jeito que tá difícil, viu, secretário? Um abraço para o senhor. Nossa, nem me fale como está difícil. Não, eu só queria colocar um outro fato que nós trabalhamos, nós ajudamos a supervisionar, coordenar um pouco as cooperativas de material reciclado. Então, isso é importante. Essas cooperativas, hoje Campinas tem 11 cooperativas de material reciclado, em várias regiões da cidade, algumas regiões, e é muito importante dizer que até o final de 2020, dessas 11, apenas 2 cooperativas eram contratadas pela prefeitura. E agora, no começo do ano, até o final de junho, com a ajuda, lógico, do prefeito, do vice-prefeito, do Dário e do Vandão, foram contratadas mais 6 cooperativas. Então, nós estamos hoje com 8 e espero que essas outras 3 que faltam consigam também, em algum momento,
atender as exigências para que possam ser contratadas também. Porque o problema que vocês estavam negociando junto ao Ministério Público do Trabalho era questão de documentação, né? E o que essas cooperativas geram é uma renda de até R$ 1.500 por pessoas que trabalham lá. Você tem ideia de quantas pessoas nessas 8 cooperativas elas empregam, secretário? E se há um planejamento de vocês de ampliar esse trabalho de cooperativas em Campinas? Sim, ampliar sempre. A gente tem que procurar ajudar esses grupos de algumas regiões que pretendem montar uma cooperativa. Não é uma coisa muito fácil, porque depende muito, inclusive, da cessão da área pela prefeitura. Se a região permite a instalação de uma cooperativa de material reciclável, e elas devem ter hoje, em média, de 10 a 15 cooperados. Tem cooperativa que tem 20, 22. Uma média de 10 a 15 cooperados. Só que a renda é um pouco maior que R$ 1.500 por pessoa. Eu tinha visto na última vez 1.500. Então, hoje está dando quanto? Uns 2.000? Uns 2.000, mais ou menos. 2.000, que bom. Uma renda boa, gente. Assim, né? Peraí, eu tenho aqui uma... Oi? Eu tenho uma ouvinte, a Vilze Barros, que é nosso ouvinte aqui diária. Ela pergunta se tem algum curso gratuito. Eu acho que todos são gratuitos, não são? Todos são gratuitos, todos. Todos, viu, Vilze? Eu vou subir, gente, eu vou subir a entrevista do secretário no meu blog e no Bandmulti. Aí eu vou colocar lá uma relação dos cursos que o CEPAT oferece. Então, para os nossos ouvintes que estão acompanhando a entrevista, vocês podem entrar lá, mas daqui a pouco, tá, gente? Não vai ser agora, não. Na hora que terminar a entrevista, que o Lucas conseguir me mandar o áudio, aí eu subo para vocês e eu coloco lá a relação dos cursos. Aí eu já peço para a Juliana me encaminhar os cursos, viu, secretário? O senhor me encaminha pelo WhatsApp? Sim. E aí eu já jogo lá. Também. Só entrar na rede social, eles têm acesso aos cursos lá, matrícula, tudo pelas redes sociais. Perfeito, então. Secretário, uma boa notícia essa das cooperativas, porque esse negócio estava encralacado, hein? Porque não estava saindo, não. É verdade. Então, você vê o empenho da administração. Não posso deixar de citar também a Secretaria de Serviços Públicos, através do secretário Ernesto Paulela, mas realmente foi um empenho do prefeito Dário e do vice-prefeito Vandão. Tá certo. Secretário, muito obrigada. Obrigada mesmo. Tenha um bom dia. E eu que nos agradeço. Encontramos de novo daqui a pouco, tá bom? Logo. Não, tranquilo. Muito obrigado e estou à disposição sempre que vocês precisarem e agradeço essa oportunidade de participar do programa. Obrigada, secretário. Boa semana. Bom, para o senhor também. Bom, gente, nós vamos para o intervalo, coisa rápida, voltamos porque tem mais de Campinas, tem mais do Brasil. André Mendonça é indicado ministro do Supremo. Mas o povo ficou feliz, hein? O pessoal da antilavatista, mas a gente fala daqui a pouco. Vamos lá. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. A melhor transmissão de futebol com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Hoje tem Guarani e CRB, às 19 horas no Estádio Brinco de Ouro. Jogo da 11ª rodada do Brasileirão. Guarani e CRB. Acompanhe em AM 1170 Campinas, pelo site radiobandeirantescampinas.com.br, aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes Campinas, sistemas iOS e Android, também pelo Facebook e YouTube. Futebol é com a Bandeirantes, vai lá, Bandeirantes. Futebol. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandmulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandmulti.com. Saiba sempre mais. Trânsito.
Corredor Dom Pedro já apresenta boas condições, motorista não perde tempo na rodovia Dom Pedro, são boas as condições no anel viário Magalhães Teixeira, também faz um bom caminho pela Zeferino Vaz. Chegou o novo NexGard Spectra, dose única mensal contra vermes, sarna, pulgas, carrapatos em um delicioso tablete. Encontre na amazon.com.br. Agora, News Drops com Henrique do Vale, direto de Nova York. E os americanos precisam fazer uma escolha para evitar um aumento de coronavírus iminente. Seja vacinado ou realmente siga as precauções de segurança com o uso de máscaras e distanciamento social. Essa escolha está acontecendo em outro lugar também. COVAX, a iniciativa global de compartilhamento de vacinas, acabou assinando um acordo com 2 empresas farmacêuticas chinesas para mais de 500 milhões de vacinas Covid-19 até o primeiro semestre do próximo ano, para tentar combater a propagação da variante Delta. Em Seul, na Coreia do Sul, o Ministério da Saúde implementou uma restrição em comum para academias. Nada de música rápida, que, segundo ele, pode levar à respiração acelerada. Aqui nos Estados Unidos, o FDA alertou sobre um possível aumento do risco de uma complicação neurológica rara, conhecida como Síndrome de Guillain-Barré, ligada à vacina Johnson & Johnson. O FDA afirma não ter estabelecido que a vacina pode causar a síndrome, apenas um aumento nos relatórios. E o Japão alerta que a crescente tensão militar em torno de Taiwan e a rivalidade econômica e tecnológica entre a China e os Estados Unidos estão ameaçando a paz e a estabilidade no leste asiático. O relatório anual de defesa do Japão também apontou a China como a principal preocupação de segurança nacional do país. Pequim aumentou a atividade militar em torno de Taiwan, que fica perto do extremo oeste do arquipélago japonês. Nesse último final de semana, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, também afirmou uma posição firme dos Estados Unidos sobre as reivindicações da China sobre o Mar do Sul da China. Ele reafirmou o compromisso dos Estados Unidos em proteger as Forças Armadas das Filipinas de ataques na região e comemorou o 5º aniversário de uma decisão que rejeitou as expansivas reivindicações territoriais da China sobre a hidrovia. Você ouviu News Drops aqui na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Ei, pessoal, nós estamos de volta com Bastidores do Poder. Olha, nós temos um monte de assunto de Campinas para tratar, mas eu quero encerrar aqui nossa conversa sobre Brasil. Tinha mais assuntos para tratar, mas nunca dá tempo. Eu não sei o que a gente apronta, todo mundo fala, vocês ficam presas num assunto, mas, meu Deus, eu não consigo deixar de explorar um assunto em profundidade. Senão eu sinto que eu estou fazendo picaretagem, olha que louca. Mas, enfim, hoje saiu aí André Mendonça, indicado de Jair Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal. Bom, gente, Rose, eu vou falar uma coisa, não sei se as pessoas aqui ouviram a entrevista com a ex-ministra do Superior Tribunal de Justiça, Eliana Calmon, lá no Bastidores do Poder do domingo. E, assim, o que ela falou me deixou mais tranquila. Em que sentido? Ela disse, gente, resumidamente, fiquem contentes que é André Mendonça, porque as outras opções, essas vocês iam ver o que são. E as outras opções seriam Augusto Aras, Humberto Martins, hoje presidente do STJ, e João Otávio Noronha, também do STJ. Esses dois ministros, eles são ministros que estão sendo denunciados o tempo todo, que eles têm filho, que acabam pegando causas que eles julgam, filhos que estão ficando bilionários por causa do sobrenome, e que eles não têm nem a decência de se colocar como suspeitos. Esses filhos
agem dentro do STJ, dentro de outros órgãos de justiça. Então, quer dizer, e o Augusto Aras, assim, ela falou, conheço. Além, se for no ponto dele ser um aliado do Bolsonaro, o André Mendonça também é. Mas, pelo menos, assim, de rolo enrolado, a gente não ouviu nada até esse momento, né, Rosa? Pois é. Olha, Zezé, foi oficializado, como você falou hoje, os ministros que são lava-jatista. Lava-jatista. Então, tá, lava-jatista. Jesus, esses trava-línguas. Esses ministros que são o Fux, o Barroso, o Fachin, eles celebraram, Zezé, a indicação do André Mendonça. Olha que coisa, por quê? Porque diante de todos esses nomes que você colocou, havia um temor por parte desses ministros de que um desses 3 nomes fossem colocados, indicados pelo presidente, passassem a fazer parte do STF, e esses 3, um deles, pudesse vir a fazer uma defesa, serem assim, sabe, meia boca, favoráveis aos políticos do Centrão, aos políticos que não são gente boa, vamos assim dizer. Assim, passar a mão na cabeça de corrupto. Passar a mão na cabeça de corrupto, exatamente. Havia essa preocupação, tanto que esses ministros, sequer evitavam, eles sequer falavam sobre isso, sobre uma possibilidade deles estarem torcendo pelo André Mendonça, justamente para o Bolsonaro não mudar de ideia. Porque como o Bolsonaro não gosta de alguns desses ministros, eles falaram, se a gente falar demais, é capaz dele mudar de ideia e botar... Só de pirraça e colocar um ministro que vai fazer mal para o Brasil. O André Mendonça é o melhor? Não. Mas entre todos esses que a Zezé pontuou aqui, ele é o menos pior. E diante disso, ele está sendo celebrado. Só que, enquanto esses ministros estão celebrando a indicação do André Mendonça, assim como a ex-ministra Calmon, né, na nossa entrevista, que deixou a gente assim, deixou a gente mais tranquilos, ele pode enfrentar, Zezé, uma oposição no Senado. Por quê? Porque o que está, inclusive o apelido que deram ao André Mendonça é que ele é o Fachin do Bolsonaro, se referindo ao fato de que o Fachin foi indicado pela Dilma e quando ele assumiu uma vaga no Supremo, ele foi um dos ministros que mais deu sentenças favoráveis à Lava Jato. E isso, obviamente, ia contra o governo do PT, porque o PT que estava no alvo e na mira da Lava Jato, né? E então, no Senado, o André Mendonça já, inclusive, ganhou esse apelido do Fachin do Bolsonaro. Ou seja, os ministros, os políticos e senadores que sabem que podem ficar enroscados na justiça, eles estão com o pé atrás de indicarem o Mendonça, porque eles têm a percepção que nessa questão de corrupção, o Mendonça não faria uma aliança com eles. E isso é bom para a gente. Isso é bom para a gente. Bom para gente. Bom para a gente. Espero que seja isso mesmo. Espero que seja isso, né? Assim, a Eliana Calmon, assim, uma coisa, eu perguntei para ela. Ela falou: olha, bom, todos os levantamentos que a gente vê até esse momento acerca da atuação do Cássio Nunes Marques, né? Lá no Supremo, 70 decisões dele foram em favor do Bolsonaro. E eu perguntei para ela se, quando não houver mais Bolsonaro, por causa ele não for reeleito e tudo mais, se o Cássio Nunes tem alguma chance de ser um bom ministro. Ela falou, eu vou te devolver a resposta, a pergunta. Você tem essa esperança? Eu falei, não. Ela falou, então, por quê? Falou, porque é um cara que juridicamente não tem nada. Esse cara surgiu do nada porque ele era nada. É mais ou menos isso que ela falou, né, Rose? Então, não espere nada dele, porque é isso que ele tem sido, né?
Agora, em relação a André Mendonça, ela falou, ó, tecnicamente é um cara bom, é um cara que é com experiência. Bom, a gente teria outra opção, a não ser se conformar, ou a gente se conforma, né? Ou a gente começa a chorar. Você imagina... Mas, graças a Deus, o que ela me colocou foi, ó, se conforma, mas assim, tem gente muito melhor que ele, mas, olha, não tenha dúvidas de que tem gente muito pior. Agora, o que me dói, o que me corta a alma, Rosa, é saber que o muito pior que o André Mendonça está no STJ. Cara, exatamente. O STJ é nossa Corte Superior também. Pois é. E ainda, inclusive, esses piores estão no STJ com apoio de políticos como o Flávio Bolsonaro. Isso. Porque o Flávio Bolsonaro era um dos que estavam ali bancando o nome do presidente do STJ. Né? Mas então, o Humberto Martins, eu queria saber pelas mãos de quem ele chegou lá. Não foi pelas mãos do Bolsonaro? Não, não foi, então, mas ele tem passou... uma rede que vai de Flávio Bolsonaro até... Sim, mas ele tem hoje o apoio do Flávio Bolsonaro, que trabalhou para ele ser um indicado. Agora, Zezé, que coisa, né? Se você pensar que o Moro, uma das pretensões do Sérgio Moro, ex-ministro da Lava Jato, era ser ministro do STF, e por conta dos acordos políticos hoje... ele não tem a menor possibilidade, nem hoje nem no futuro, eu não vejo possibilidade dele vir a ser um ministro do STF. Que loucura, né? Não é? Você pensar... Você sabe que toda vez que eu olho penso no Sérgio Moro, eu falo, ai, graças a Deus, brilha aí nos Estados Unidos, que é um país muito diferente disso aqui, tá lá com a família dele, Rosa, deve estar ganhando bem, sabe? Puto, brilha lá. Porque nesse país aqui, esse país não é para quem é competente, não é. Que coisa triste, né? Coisa triste. Mas vamos lá. Bom, amanhã é aniversário de Campinas, né? Aniversário de Campinas. 247 anos, a nossa gloriosa Andorinha, né? A cidade das Andorinhas. Andorinha. Para 247 anos. E o prefeito de Campinas, Zé, deve anunciar aí uma série de incentivos para os empresários, para o microempresário, para poder trazer o desenvolvimento. É um pacote. Ele está preparando um pacote que ele deve anunciar amanhã. Ele disse que vai ser muito superior ao que o Estado colocou. Por exemplo, na semana passada, o governador João Dória anunciou um pacote de ajuda, de linha de crédito, de 25 milhões para microempreendedores, né? Aí o prefeito falou, assim, ele falou, vai ser superior a isso, né? Só que ele não me falou, Zezé, se vai ser linha de crédito, o que ele vai fazer? Ele falou assim, mas você vai ficar surpreendida. E eu falei sobre isso, escrevi no site, no blog, né? E eu disse para ele, eu falei, olha, prefeito, eu espero que realmente seja um pacote bom, porque se eu ficar envergonhada com o que eu escrevi, porque você ofereceu uma galinha de ovos de ouro, e você vem com migalhas, eu vou também usar minha tinta e vou também dizer, olha, era muito menos do que ele prometeu. Mas ele falou que vai ser um pacote, Zezé, que ele conseguiu pensar, ele falou que ficou pensando nisso, e ele conseguiu fazer algumas parcerias, e ele vai anunciar uma coisa que vai ser muito boa para a cidade e que vai ajudar principalmente na economia. Por quê? Porque hoje nós temos, como a Zezé colocou, 100 mil desempregados, né, Zezé? Foi isso que você trouxe, né? Essa é a estimativa da SIC. Da SIC, 100 mil desempregados, uma renda muito menor do campineiro, uma situação mais gente na linha da pobreza. Mais gente na linha da pobreza, muita gente precisando de ajuda do governo, do Estado, para poder sobreviver. Então, ele deve anunciar um pacote mesmo, tanto de ajuda para esse comerciante, para esse empresário, quanto para quem precisa da ajuda do Estado, aqueles que são os mais vulneráveis. E, segundo ele não vai repetir nada que ele já anunciou. Por exemplo, a parceria público-privada da iluminação... hein? Tá uma coisa, hein? Deve gerar, às vezes, empregos. Então, ele falou assim, eu não vou falar disso, porque isso eu já falei. Então, são coisas novas. Provavelmente, Zezé, por exemplo, o secretário de Trabalho e Renda, o Gustavo de Ferreira, falou que vai ter uma empresa aí chegando em Campinas com 600 empregos sendo oferecidos. Eu acho que vai por aí, sabe? São umas novas empresas chegando.
fora o que a prefeitura vai fazer. Então, nós estamos na expectativa de termos essas boas notícias. O prefeito está com uma pré-agenda marcada conosco amanhã, às 11h10 da manhã, para nos dar uma entrevista, mas eu não sei se vai rolar, porque ele vai estar no Exército no evento, ele vai tentar entrar. A gente vai tentar conseguir falar com ele. Mas feriado que é bom, amanhã não é, né, Rose? Não, feriado não. E também se fosse feriado, amiga, você estaria trabalhando e eu também. Então, como eu sou uma pessoa egoísta, já que eu vou trabalhar, que todos trabalhem também. Eu não sou tão boazinha assim como você. Gente do céu, tá bom, difícil aí... a história sem feriado, viu, Rodrigo Neves? Pois é, e saindo dessas boas notícias, né, a gente tem uma situação bem complicada ali na Câmara, que é o estado de saúde do vereador professor Alberto Zezé. E eu quis falar aqui porque ele é um político importante aqui na cidade, já com vários mandatos, né? Ele está em estado grave, internado já há 2 semanas, e ele tem tido uma piora no quadro. Ontem ele precisou aí de 70% de oxigenação, aí no final da tarde caiu para 60%. É um estado que inspira muito cuidado. E a família, a igreja, ele é da Assembleia de Deus, o pessoal está bem preocupado, sabe, Zezé, de que realmente é bem complicado assim, a situação do professor Alberto. Está todo mundo assim, esperando, né, ou uma melhora mesmo, está todo mundo torcendo mesmo por uma melhora. Que maldita essa doença. Cara, o homem é sarado, Rose. Sim, super saudável, né? Não tem doença, não tem... Não tem obesidade, olha assim... Ele não tem comorbidade, né, Rose? Não tem, Zezé. Pelo menos o que me falaram era que não tinha, né? E ele estava bem, sabe? Ele foi pro hospital sábado, sem ser esse sábado, no outro sábado que ele foi internado. E ele foi internado porque ele estava, assim, realmente com muito desconforto. Aí ele ficou sem ficar entubado. Só que aí no domingo, Zezé, ele mesmo pediu para ser entubado, porque ele estava com muito cansaço. E a intubação, segundo os médicos, ela é feita justamente para poder dar qualidade de vida para o paciente, porque realmente disseram que é um negócio assim terrível. A pessoa puxar o ar e não ter ar. A gente tem depoimentos do pessoal que a gente convive que já teve Covid, e que depois da Covid, mesmo sarado, Zezé, vai fazer qualquer atividade física, que é coisa mínima. E eu não estou falando nem de fazer academia, nada. Às vezes você está subindo uma escada, você perde o fôlego. Está conversando aqui. Por exemplo, se eu e você tivéssemos tido Covid, amiga, esse programa seria uma lástima, porque a gente fala demais. Então, a gente precisa o tempo todo de ar. A pessoa, ela fica muito cansada. Graças a Deus, nós não tivemos, né? Louvado seja Deus por isso. Então, a pessoa sofre muito. E ele pediu intubação. E ele estava com 45%, Zezé, quando ele pediu de oxigenação, a intubação. Ele chegou a 60%, aí isso acendeu muito o sinal vermelho. Aí, no domingo agora, ele voltou para 45%. E ontem, ele foi para 70%. Aí, é uma situação bem complicada. E aí ele terminou a noite com 60% e hoje está todo mundo esperando que isso melhore. A gente torce, né, Zezé, para a recuperação dele, para que ele possa voltar para a Câmara e continuar aí o mandato dele. É muito triste. E entre o professor Alberto, ele faz uma estatística, ele faz parte de uma estatística de 750 pessoas internadas em Campinas com Covid-19. Dessas 750, 353 estão em leitos de UTI, Zezé. Os leitos de UTI, eles têm estado estável, assim, a procura, está em 89% a taxa de ocupação. Nós não temos mais, desde a semana passada, pessoas na fila de espera. Então, já há uma melhora, você percebe que há uma melhora, assim, o número de leitos da prefeitura já diminuíram, está em 146 leitos, eram 167, 165, sempre estava acima de 160 leitos. Esses leitos foram transformados em leitos de UTI para pacientes que precisavam de com outras comorbidades,
Então, a gente percebe que mesmo estando alto, com cerca de 500 casos por dia, está retomando, Zezé. É assim, a oferta de leitos para outras enfermidades, há um relaxamento, assim que eu falo, por parte das autoridades sanitárias, no sentido de que, ufa, não vai faltar leito, mas isso não significa que a gente pode aglomerar, que a gente pode andar sem máscara, que nós possamos esquecer o álcool em gel, nada disso. A gente precisa continuar com as medidas sanitárias, mas pelo menos os gestores públicos já estão começando a relaxar no sentido de que para os próximos meses, com o fim da vacinação, como o governador João Dória pretende terminar a vacinação de toda a população do estado de São Paulo com mais de 12 anos até o dia 30 de setembro, pelo menos com a primeira dose, você vai ter aí os gestores de saúde, os gestores públicos já veem uma melhora. Zezé, está tendo uma melhora. No estado de São Paulo já houve uma redução nas internações. E aí, o que nós vamos ter, né, para os próximos meses, segundo os prefeitos, é cuidar de quem não foi cuidado. São as pessoas que tiveram... ser largado no caminho, né? Porque teve gente largada no caminho, assim, tipo, você espera que a gente volta para te buscar. É isso. Então, os próximos meses vão ser isso, tá bom? Olha, torcendo muito pelo professor Alberto. Eu quero aqui lamentar uma morte por Covid também, de uma pessoa que gostava muito, Rose, um investigador, o Gil. Ai, verdade. Gente, que tristeza que isso foi. Triste, porque, gente, um policial civil exemplar, uma pessoa fantástica, assim, honesto, solidário, porque muitas vezes na polícia você não encontra solidariedade, né, Rose? Não, verdade. Aquela figura era uma figura solidária e morreu agora, a semana passada também, em decorrência de complicações de Covid. Eu quero dizer para a família dele que eu sinto muito, para os colegas dele que estejam como ele, porque o estado de São Paulo perdeu muito a sociedade paulista, viu, Rose? Verdade, eu fiquei muito triste. E a última vez que nós encontramos o Gil, porque assim, a gente tinha muita relação com o Gil na época dos sequestros, né, Zezé? E Campinas sofria, assim, gente, a gente não tem cara de velha, mas a gente já, né, nós já trabalhamos bastante nessa cidade, né? E o Gil, ele era na época dos sequestros, depois no caso Toninho. O que mais, Zezé? Bom, enfim, foram várias histórias. Foi assaltada também. Quando a gente também foi assaltada, ele nos ajudou muito. E o Gil, ele sempre foi um policial, como a Zezé colocou, muito, muito parceiro, né? E era um amigão mesmo. E depois a gente ficou um tempão sem vê-lo, muitos anos. Na Dona Fátima. Aí nós encontramos o Gil na Dona Fátima, que é um restaurante que a gente comia lá quando a gente estava trabalhando, não estávamos em home office. E foi assim, eu fiquei tão feliz, a Zezé também, e ele também, porque fazia muitos anos que a gente não se via pessoalmente. E a gente viu lá o Gil e a gente se reencontrou. E aí, quando o Rodrigo Salomão, porque foi o Rodrigo Salomão que mandou para mim a notícia, não sei se para você também, Zezé, foi ele, também, da morte do Gil, gente, foi um impacto tão grande. Eu falei, gente, quantas pessoas queridas que a gente tem perdido por conta dessa doença. Então, assim, foi realmente a minha solidariedade para a família e foi muito triste mesmo. E acreditem, a sociedade toda perdeu, porque era um policial como pouco. Beijo, Rose. Até amanhã a gente se encontra de novo. 10 horas, hein, pessoal? Tchau para vocês. Bom restão de dia. Até amanhã. Tchau, tchau. Você ouviu Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. 1170 kHz. Bandeirantes AM. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandmulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora.